Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui quem vos fala é o irmão Marcos Pinheiro, de Fortaleza. Eu quero falar-lhes sobre o tema a judaização do Evangelho. Nós estamos vivendo a época em que muitos pastores e muitas igrejas estão maculando o cristianismo com doutrinas vencidas e já superadas pela obra de Cristo no Calvário. Muitos pastores e igrejas estão ressuscitando práticas judaicas no nosso meio, descaracterizando o cristianismo. É preciso entender que nós somos filhos do Novo Testamento. Somos um povo gerado na cruz e não no Monte Sinai. É preciso entender que o nosso símbolo é a cruz e não a estrela de Davi, e não castiçais, e não quipá, e não a menorá. Nosso símbolo é a cruz. Nós estamos envolvidos na teologia da cruz. Quando estudamos o livro de Hebreus, nós vimos que o autor de Hebreus ele se dirige aos judeus que haviam se convertido a Cristo. E o problema era que os judeus que haviam se convertido ao cristianismo estavam querendo adotar práticas judaicas na nova aliança. Então o autor de Hebreus se preocupa e ele tenta mostrar a esses judeus convertidos que queriam adotar práticas judaicas dentro do cristianismo. O autor tenta mostrar que Cristo é superior à ordem levítica, que Cristo é superior ao judaísmo, que o cristianismo está acima, muito acima do judaísmo. Então o autor procura mostrar isso. E todo aquele sacrifício, aquele sistema sacrificial levítico caducou, ficou ultrapassado. Por isso que o autor começa no capítulo 1, versículo 1 e 2, mostrando a superioridade de Cristo. Ele termina o versículo 2 dizendo que o Filho criou o mundo. Ou seja, ele mostra que Cristo é o Criador do mundo. Capítulo 1, verso 1, no final do verso 2. Mostrando que Cristo é superior a tudo e a todos. E, portanto, precisamos entender que o cristianismo é singular. E é isso que o autor de Hebreus tenta mostrar. Ele é superior a todos os ritos, a todos o cerimonial que existia na antiga aliança. E ele tenta mostrar isso para convencer a superioridade de Cristo. E quando nós analisamos o Antigo Testamento, nós analisamos e vemos que os sacrifícios da antiga aliança, da ordem levítica, eram apenas de ordem cerimonial. Por isso que aqueles sacrifícios eram incapazes de mudar as pessoas. Todo o judaísmo era apenas uma sombra do que viria. O corpo que projetava essa sombra era Cristo. Então, a missão do sumo sacerdote lá do Antigo Testamento, da ordem levítica, era tão somente representar os homens diante de Deus. O sumo sacerdote era o mediador entre Deus e os homens. O sumo sacerdote, ele oferecia sacrifício pelos pecados do povo, mas ele mesmo tinha que acertar suas contas com Deus. Por mais dedicado que o sumo sacerdote fosse, ele não era capaz de viver sem pecado. Ele oferecia sacrifício de animais que eram insuficientes para resolver o problema do pecado do homem. Então o sacerdócio levítico era incompleto. Era um sacerdócio incapaz de resolver o problema do pecado do homem. Então o sacerdócio levítico era incapaz de levar o homem a ser espiritualmente ajustado à vontade de Deus. Então o sacerdócio levítico era débil, era frágil, era pífio, porque o sacerdote, quando se adentrava no Santo dos Santos, o que ele conseguia era um perdão para o povo com prazo de validade de 1 ano. Aí, no ano seguinte, tinha que ser renovado. Então o sumo sacerdote não resolvia definitivamente o problema do pecado do homem. Era uma tarefa inacabada, que nunca se esgotava. Então tudo do sacerdócio levítico era incompleto e transitório. Agora, o autor de Hebreus fortifica dizendo que a obra de Cristo no Calvário
é permanente. Era isso que o autor de Hebreus estava querendo incutir na mente dos novos convertidos judeus. Portanto, Jesus resolveu para sempre o problema do relacionamento do homem com Deus. O perdão hoje, ele não é mais como o da antiga aliança, da ordem levítica, que tinha prazo de validade. O perdão hoje é eterno. O sumo sacerdote oferecia sacrifício para si, ele tomava um animal perfeito sem mancha. Aí oferecia para si. Jesus não ofereceu animal nenhum. Jesus ofereceu-se a si mesmo. Ele era perfeito, sem mancha espiritual, sem mancha moral. Em outras palavras, Jesus era simultaneamente o sacerdote e a vítima. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, o sacerdócio de Jesus é maior do que, é superior do que a ordem levítica. Então não tem como voltar, retornar ao levitismo. O sacerdote levita era mortal. Jesus vive para sempre. O sacerdote levita ele precisava de perdão para os seus pecados. Jesus nunca precisou de perdão, porque ele é perfeitamente santo e não precisa de perdão. Portanto, o sacerdócio levita apenas ele santificava cerimonialmente as pessoas, o homem. O sacrifício de Jesus purifica a consciência. A esfera do sacerdócio levítico era exterior. A esfera da antiga aliança era exterior. A esfera da nova aliança é interior. Porque Jesus, ele purifica a consciência humana. Ele purifica o interior, purifica a alma. Lamentavelmente, é muito triste, mas há igrejas hoje negando Cristo e a sua cruz. Como? Negam Cristo, retornando às práticas judaizantes dentro da nova aliança. Muitas igrejas estão rebaixando Cristo ao nível da ordem levítica. Há um termo hoje muito usado no meu evangelho. Eu sou levita. Há muita gente dizendo, o grupo ali, o grupo de levitas. Isso é impróprio, isso é inadequado. Porque quando nós analisamos quem era o levita no Antigo Testamento, refere-se aos ajudantes dos sacerdotes. Os levitas eram ajudantes dos sacerdotes. Os levitas eram zeladores e vigilantes do templo. Ninguém podia aproximar-se do templo sem a permissão de um levita. Aliás, os serviços primordiais dos levitas era cuidar do tabernáculo, cuidar dos utensílios e até carregar os utensílios e a arca da aliança pela peregrinação do deserto. Portanto, você vai encontrar isso em Números, capítulo 3, 4. E vai encontrar também no capítulo 8 e 18 de Números. Jeremias 33, 18 diz que os levitas, eles auxiliavam nos sacrifícios. Então os levitas tinham várias funções, atribuições. Em 1 Crônicas 9, 17, diz que eles eram porteiros. Em 1 Crônicas 9, 19, diz que eles eram guarda dos umbrais do tabernáculo. Em 1 Crônicas 9, 32, diz que eles eram padeiros. Eles faziam os pães da proposição. Em 1 Crônicas 26, 22, eles eram tesoureiros da casa do Senhor. Em 2 Crônicas 34, 12, diz que eles eram instrumentistas. E lá no capítulo 5, verso 3, diz que eles eram cantores. Aliás, faço aqui um parêntese. Inicialmente, a função de cantor instrumentista não era dos levitas. Os levitas não eram responsáveis pela música inicialmente. Não eram instrumentistas, nem eram cantores do templo. Muito tempo depois que Davi resolveu inserir a música como parte integrante do culto, ele designou alguns levitas para serem responsáveis da música. Portanto, observe-se hoje que o termo levita é impróprio, é inadequado. Isso é retornar à ordem levítica. Então, o ministério levítico caducou, acabou, se acabou. Ninguém pode bater no peito e dizer, eu sou levita, eu pertenço ao ministério levita. Não existe mais. Quem toca piano não é levita, é pianista. Quem canta é cantor, não é levita. Então, ressuscitar aquilo que foi sombra é judaizar o evangelho. É fazer referência a ministério levítico na nova aliança, é exaltar as sombras que já passaram. É preciso entender que a judaização do cristianismo, do evangelho, ela também tem um lado comercial, ela tem um lado
teológico e tem um lado comercial, e o lado teológico e o lado comercial andam de mãos dadas. O judaísmo girava ao redor de 3 pilares. Um povo judeu, uma terra, que é a terra de Israel, e um Deus, que também é o nosso Deus, porque eles são monoteístas. Agora, no cristianismo, existe um povo sim, mas não mais um povo como etnia. A igreja é o novo povo de Deus, composto de toda raça, tribo, línguas e nações. Então no cristianismo não existe uma terra santa, não há lugares santos, nem também há objetos santos. Não. No cristianismo há um Deus que se revela em Cristo Jesus. Então, um prédio, por exemplo, onde a igreja se reúne e que alguns chamam impropriamente de santuário, não é santuário. Não é santuário. Deus não habita, o eterno não habita em prédios, mas em pessoas. Então o prédio não é santuário, nem é morada de Deus. O prédio é um local, é um ambiente onde acontece o culto. Deus não habita em prédio. Quem é santuário é o convertido, é o santo, é o salvo, é o crente em Jesus. As pessoas salvas são santuários. O problema é que no cristianismo as pessoas pensam que há coisas sagradas. Não. No cristianismo, santo não é o lugar, não são as paredes, não é o teto, não é o chão, não é o púlpito, não é a plataforma, não. Santo é o crente, santuário é o crente, porque isso diz a Bíblia Sagrada. Então, não temos terra santa, nós temos gente santa. O país de Israel e as cidades de Israel não são locais santos, sagrados, não. A única coisa santa que lá tem em Israel, e na cidade de Israel, são os judeus que se converteram ao cristianismo através da pregação dos missionários que lá estão. Então, quando o véu do templo se rasgou e se estabeleceu a nova aliança, essa ideia de que Israel é uma terra santa é antibíblica. O problema aí gerou uma coisa importante e tem que ser repugnada. A propaganda de Israel como terra santa gerou o quê? Uma teologia defeituosa, uma teologia deformada. A propaganda de Israel como terra santa trouxe de volta para dentro da igreja neotestamentária a ordem levítica. Nós temos, trouxeram para a igreja hoje exatamente essa superstição, esses elementos judaizantes vieram porque convencionou-se que Israel é uma terra santa. Não existe isso. Pastores hoje estão levando crentes, fazendo turismo lá em Israel, estão rebatizando crentes nas águas do Rio Jordão, porque Jesus se batizou nas águas do Rio Jordão, então tem crente aí sendo rebatizado nas águas. Isso é vitupério, isso é errado. Irmãos, o batismo é único. Minhas irmãs, meus irmãos, o batismo é único, singular e irrepetível. Uma pessoa que foi batizada após a sua conversão, foi batizada e ponto final. Só porque vai a Israel fazer um turismo, precisa se batizar de novo no Rio Jordão? Isso é vitupério. É lamentável pastores batizar crentes que já foram batizadas e batizar de novo no Rio Jordão. Isso é vulgarizar o batismo. Isso é tirar o valor teológico do batismo nas águas. Meus irmãos, minhas irmãs, não sou contra o turismo. Faça-o. Se você pode fazer, faça. Regozije-se com essa oportunidade. O que nós não podemos aceitar é o entortamento da teologia como um apelo turístico. É o que estão fazendo. Quando Moisés, no Monte Sinai, foi se encontrar com Deus, o povo pegou ouro, fez um bezerro e passou a adorar aquele bezerro. O bezerro de ouro hoje, para muitas pessoas, existe. Né? O bezerro foi um objeto de fetiche. Fetiche. Então o Rio Jordão passou a ser um objeto de fetiche para muitos crentes. E não é só o Rio Jordão, não. Tem gente que vai lá, e os pastores que levam algumas pessoas para nesse turismo, nessa enxurrada de gente que está indo para Israel, alguns pastores dizem, olha, nós vamos lá e vamos orar lá no Monte das Lamentações, dos muros de Lamentações.
nós vamos orar diante dos muros das lamentações e vamos colocar os pedidos de vocês lá. Ali está uma oração forte, poderosa. Isso é bobagem. Isso é fetichismo com os muros de lamentações. Outros pastores, nós vamos visitar o Monte Sinai. E lá no Sinai nós vamos fazer a oração das causas impossíveis. E todo o seu problema lá será resolvido. Mentira, meu irmão. Isso é fetichismo, isso é superstição. Isso é voltar à ordem levítica. As pessoas que vão a Israel muitas vezes vão lá e traz várias bugigangas, várias parafernálias judaicas. Traz areia do Mar Morto, folha de oliveira, bandeira de Israel. Existe o fetichismo com esses elementos. Isso é judaização do cristianismo. É judaização do evangelho. E a judaização é paralela à superstição. E a superstição é parenta do paganismo. Então o movimento judaizante está penetrando cada vez mais na igreja evangélica brasileira. Basta nós olharmos aí essa tal de Expo Evangélica. Expo Evangélica. Ali é impressionante a quantidade de amuletos judaizantes que são comercializados ali nessa tal de Expo Evangélica. Ali se vende tudo, se vende réplica da Arca da Aliança, se vende chofar, quipá, castiçais de 7 braços, estrela de Davi, aí vende bandeira de Israel, vende incensórios. Meu amado irmão, isso não tem sentido. Sabe por quê? Sabe quem é a Arca da Aliança? Hoje é você, sou eu. É o crente que é a Arca da Aliança. Por quê? Porque nós temos a presença de Deus em nós. Nós somos o corpo de Cristo que tem o Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz isso em 1 Coríntios 12, 27. E lá em 1 Coríntios 6, ele diz que nós somos templo do Espírito Santo. Em última análise, eu não preciso de Arca da Aliança para me lembrar que Deus está comigo. Eu não preciso de equipar para lembrar-me de que eu estou debaixo da soberania de Deus. Não, eu não preciso de incensário. Sabe qual é o incensário hoje? É um lugar secreto, é o quarto de oração. Eu não preciso de estrela de Davi. Eu não preciso mais dessas coisas, nem de castiçais. A nova aliança está alicerçada na cruz, na teologia da cruz. Meus amados irmãos e irmãs, eu não preciso de bandeira de Israel. Uma pessoa chegou para mim uma vez e disse: irmão Marcos Pinheiro, é bom que se tenha na plataforma da igreja, ou então lá no jardim da igreja, uma bandeira de Israel, porque na verdade a igreja é sucessora de Israel. Não. Absolutamente não. A igreja não é sucessora de Israel. Basta você meditar. Em Romanos capítulo 11, 25 e 27, a igreja é co-herdeira com Israel e não sucessora. Então toda essa judaização do evangelho que nós estamos observando é fruto de uma hermenêutica defeituosa, que não compreendem, as pessoas, os líderes, não compreendem a diferença entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento, entre a Nova Aliança e a Velha Aliança. Irmãos, entendam, minhas irmãs, é o Novo Testamento que interpreta o Antigo Testamento, não é o Antigo Testamento que interpreta o Novo. E nós vemos cada vez mais as bases ministeriais hoje estão sendo buscadas no Antigo Testamento e não no Novo. Existem seminários no Brasil em que as bases ministeriais estão engolfadas no Antigo Testamento e não no Novo. Hoje estão usando os termos do Novo Testamento com a conotação do Antigo Testamento. Hoje nós vemos pastores que passaram a ter a conotação dos sacerdotes do Antigo Testamento. Porque as ovelhas, o rebanho, parece que gostam disso. Pastores hoje estão sendo vistos como o intermediário entre Deus e os homens. Pastor hoje é tido como um ungido, detentor de uma relação especial com Deus que os outros não têm. O pastor tornou-se um homem acima dos outros. Ele é incontestável. Ele tem uma autoridade espiritual que os outros não têm. A oração dele é a forte, é a poderosa. Meus amados irmãos, quando estudamos o Novo Testamento, nós notamos que o sacerdócio universal do crente é muito claro. Nenhum crente, nenhum salvo em Cristo Jesus precisa de sacerdotes humanos. Por quê? Porque Cristo é o nosso mediador. É preciso entender que na antiga aliança existia a elitização da liderança.
No Novo Testamento, a liderança é democratizada. A antiga aliança eletiza a liderança. O Novo Testamento democratiza a liderança. É preciso entender isso. A mensagem da graça e a eclesiologia do Novo Testamento dispensa objetos, dispensa os ritos, dispensa todo aquele cerimonial, todo aquele sistema cerimonial levítico. Por isso que nós não guardamos festas judaicas. Nós não precisamos de quipá, de censário, de estrela de Davi, nem de arca, nem de castiçais. Hoje, determinados pastores parece que estão frustrados por não serem judeus. Eles querem uma liturgia pomposa, do estilo Antigo Testamento, do estilo do judaísmo. E sabe por quê que eles adotam essa liturgia pomposa? Por quê? Porque torna a igreja, torna o rebanho dependente dele. Facilitando a sua manobra, a sua manipulação do rebanho. A liturgia pomposa do judaísmo leva o líder a manobrar o rebanho. Meus amados irmãos, tenhamos cuidado com essa judaização do cristianismo. Vamos valorizar o nosso cristianismo. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz, que excede todo entendimento. Que Deus lhe abençoe. Amém.